estamos aqui agora na presença ilustre do craque Everson. Everson, não teria um lugar melhor para fazer essa entrevista com ele, senão aqui no Morro da Nova Sintra, o lugar onde ele foi criado, e ele vai contar mais essa história. Everson, satisfação estar aqui, que você possa falar aí um pouco sobre a sua história, como iniciou, como você entrou no esporte, no futebol. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bem, sou nascido, como você disse, nascido e criado aqui nesse morrão maravilhoso. Eu amo isso daqui de paixão. Não, me jogaram nessa, né? Meu pai era um craque aí da Várzea aí. Lembro que comecei desde pequenininho, no campo aqui do lado, que era o campo de juventude. Sempre correndo atrás de uma bola, não podia ver uma bola de jeito nenhum. Logo cedo, até através de umas amizades do meu pai, por acaso do Laudier, me levou até o Santos lá para fazer um teste. Aí fui lá, consegui enganar bem, aí tô nessa vida aí até hoje. E aqui você começou a jogar assim, os seus primeiros toques na bola em campo, em quadra, foram aqui mesmo, na Nova Sintra? Isso, aqui no Nova Sintra, aqui no campo do Juventude. No campo do Juventude. E dali, você saiu com quantos anos para jogar no seu primeiro clube? Então, com 14 anos, foi quando eu fui pro Santos. Fiz meu primeiro teste e comecei na categoria de base. Na categoria de base, aí fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu lembro que naquela época, foi o quê? No primeiro ano de júnior, que eu saí e fui pro Nacional. Aí no Nacional da capital, vim pra Portuguesa Santista, da Portuguesa que eu fui pra Portugal. Aí fiquei lá 11 anos em Portugal. 11 anos em Portugal. Qual era o clube que você jogava lá? Lá eu comecei no Farense, né? Farense era um clube na primeira divisão, um clube até, na época lá, até de boa expressão, em Portugal, mas só que por motivos financeiros veio a decadência, vamos dizer. Aí eles acabaram caindo na segunda divisão. A segunda, a terceira, e assim foram caindo, mas só que aí depois eu fui passando para outras equipes. Entendi. Então esses 11 anos lá você não jogou no mesmo clube? Não, rodei várias equipes. Estive no Leixões, mas de expressão mesmo, de maior expressão foi o Farense e o Leixões. Tá. Vamos começar aqui pelo Santos. Na época que você foi jogar lá, quem era o treinador? Desculpa. Na época que você foi jogar lá no Santos, quem era o treinador? Na época o treinador, quem me levou para lá foi um português. Era o João Alves. Então já tinha português, desde a época de Santos já tinha um português envolvido. O Everson jogou em torno de 6 anos no Santos. Antigamente não tinha a mesma força você jogar tanto tempo assim no clube, mas hoje jovens de 13 e 14 anos que jogam no Santos ou em algum clube grande têm um salário muito alto e às vezes bem absurdo, vamos colocar assim, para a idade. Mas na sua época, Everson, 6 anos lá, era em torno de que o salário? Salário? Essa palavra não existia lá, né? Eu lembro que a dificuldade era grande em relação a tudo. Hoje tem o centro de treinamento, que é o Rio Pelé. Antigamente era o Chico Guimarães. E tem o Diego e o Robinho também lá, o CT Diego e Robinho. Então, e antigamente não tinha nada disso. Na minha época depois construíram esse campo, mas esse campo também era horrível. Hoje é sintético. Chico Guimarães era um campo mesmo, era um dos piores que tinha. A estrutura, vamos dizer assim, na base, eu lembro que para conseguir um vale transporte era uma confusão. Tinha na época o senhor Mauri, ainda que era o diretor do Amador, o treinador Lelo, que lutava muito pela gente ali. Pô, mas foi um sacrifício grande. Hoje em dia, fico até feliz pela garotada, né, pelo pessoal que tá aí hoje. Tudo hoje é tudo mais fácil, né, vamos dizer assim. Porque assim, os empresários, eles conseguiram negociação com jogadores jovens, né, pra fora aqui, que antigamente era mais difícil. Hoje eles chegam falando que tem uma proposta de um clube de fora e se o Santos não fazer um contrato com o cara, aumentar o salário, eles perdem o jogador. Por esse medo, eles acabam ficando com o jogador e pagando um salário muito alto. Mas na sua época,
que isso era mais difícil, chegou a ter um período que você foi alojado na Vila Belmiro ou você sempre ficava aqui e ia de ônibus para lá? Olha, chegou sim, cheguei a ficar um tempo, o quê? Daí um ano alojado. Mas só que o alojamento, até o alojamento já não é a mesma coisa, né, daquela época. Eu lembro que a alimentação era uma alimentação horrível. Que nem eu falei, a condução, no caso pra gente, nessa época eu tava morando não, mas para os amigos, no caso uns que moravam na Praia Grande, outros moravam, era uma luta tremenda, tanto que tinha jogadores que às vezes não iam pro treino, porque não tinha dinheiro. Quer ver uma história, até para ter uma noção de como que eram as coisas? Eu lembro que naquela época, o treinador do profissional era o Serginho Chulapa. Eu estava para ir com 17 anos, fui convocado para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, acho que era até com a América do Rio Preto. Tinha acabado de treinar hoje o CT Rei Pelé, no Chico Guimarães naquela época, tinha acabado de treinar, aí tô ouvindo que era meio-dia. Aí quando eu chego na vila, a gente vindo a pé pela Santa Casa, quando eu chego na vila, aí tem um amigo meu que falou, Everson, acho que vai viajar pro profissional, então o nome tá lá. Rapaz, aí pra acreditar nisso já levou quase uma hora. Aí chego, quando eu esperei todo mundo ir embora, eu pensei que os caras estavam tirando sarro, aí eu passei no vestiário do profissional, tava lá meu nome. Eu fiquei todo contente, nisso tinha que ficar lá umas 2 horas lá. Mas ninguém tinha me avisado nada, ninguém tinha falado nada, a molecada que comentou comigo. Aí fui, é uma correria, eu lembro que eu fui pedir vale transporte, não tinha vale transporte, pedi pra almoçar lá, mas só que tinha um problema com o alemão naquela época, né? O restaurante do alemão, acho que o Santos não tinha pago, qualquer confusão assim. O diretor, você fala? Isso, diretor. Não tinha pago. Aí não pude almoçar lá. Resumindo, tive que pegar a bicicleta, subir o morro, tomar banho, me trocar. Cheguei 5 minutos atrasado, o ônibus foi embora. Aí saiu, no outro dia saiu a matéria, Baleia 2 viaja, deixa jogador a ver navios. Rapaz, Serginho Chulapa nervoso comigo, nunca mais joguei. E sem contar, quer ver uma das dificuldades também que tinham, hoje jogador com 16, com 15 anos está jogando no profissional. Naquela época tinha uma lei que não podia, até poderia jogar, mas só que profissionalizar só depois dos 21 anos. Era diferente. Aí hoje tá tudo mais fácil, né? Mas aí do Santos você foi pra qual time? Do Santos eu tive no Nacional da capital. Aí mas também foi o último ano de júnior, onde disputei uma Taça São Paulo. Nessa época, cheguei a morar, quer ver? Com Deco, 3 anos, Deco, Paulo César, que foi campeão acho que brasileiro pelo Santos. O Ricardinho, que é um meia também, que eu acho que até hoje está jogando, também jogou no São Paulo, Botafogo, tinha muitas feras lá. Ricardinho também do futsal, que teve aí com o Falcão agora há pouco tempo. No Nacional. Isso, no Nacional. E aí do Nacional você foi pra qual time? Nacional eu voltei para Portuguesa Santista, da Santista eu fui para Portugal. Aí foi quando você ficou lá 11 anos em Portugal. 11 anos. Aí lá em Portugal foi onde você conheceu Jesus. Precisei rodar isso tudo para conhecer Jesus em Portugal. Como as coisas são, né, cara? E como foi assim que você teve a sua primeira experiência com Deus? Vou te contar, começou, foi através do menino, quando eu estava no clube chamado Ribeirão, no Carioca. Pô, eu tava naquela vida louca do caramba, uma doideira total, mas só que me chamava a atenção esse rapaz. Porque enquanto eu ia na época pra noitada, pra balada, ele tava sempre na dele, sempre de canto, sossegado, e sempre falando de Jesus pra mim, isso aqui, ele me convidava pra ir na igreja. Aí eu falo, não, um dia eu vou contigo, tal. E sempre, vendo aquele testemunho dele, aquilo ali foi me despertando uma certa curiosidade. Mas só que eu lembro que ele me convidou uma vez, eu estava meio triste com a situação, não estava jogando, machucado, isso, aquilo. E ele me convidou, ele era da Universal, me convidou para ir na Universal. Aí fui lá, foi a primeira vez que eu tive esse contato realmente com a palavra, com Jesus. Mas engraçado que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não aceitava de jeito nenhum, foi aquela situação do dízimo, né? Rapaz, para aceitar isso daí, aí foi uma sacanagem do caramba, que eu vi ele sempre colocando aquele dinheirinho, tá louco, rapaz, esse negócio aí não me pega não, essa onda de dar dinheiro, não. Rapaz, depois que eu entendi isso daí, graças a Deus minha vida mudou pra dizer que por completo Deus tem abençoado e muito. Até porque, assim, Deus é dono do ouro e da prata, né?
Então, ele não quer nosso dinheiro. Infelizmente, nós vemos pastores famosos que priorizam o dinheiro, né? Que eles acham que se a pessoa não dá dinheiro, é até uma pessoa maldita, uma pessoa que vai para o inferno. E não cansam de falar sobre isso, eles endeusam. Muitos pastores, como de diversas religiões, eles acabam não falando acerca da verdade, que é a salvação de Cristo Jesus. O que nós queremos passar para vocês. Na verdade, eu também tinha muito preconceito sobre a igreja evangélica, assim como você, porque eu via coisas que jamais entrariam na minha cabeça, que é ficar pedindo dinheiro. E isso acabava afastando. E não só a gente, como muitas outras pessoas acabam achando que na verdade os pastores querem o dinheiro das pessoas. Mas não, Jesus, a primeira coisa que ele quer te dar é a salvação. O dízimo, ele é uma parte separada para Deus. Por quê? Porque na verdade Deus, ele quer o seu coração por inteiro. Se você diz que ama a Deus, mas você só quer saber do dinheiro, na verdade, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está em Deus, você não vai pensar em dar o dinheiro para o pastor, porque o dinheiro não é para o pastor, o dinheiro é para a obra, para fazer a obra de Deus. Para que as pessoas cheguem a falar de Jesus para você, alguém teve que dar as condições para que a pessoa chegasse até ele. Então, na verdade, é para fazer a obra de Deus, é para o Senhor o dízimo. E isso é legal, cara, isso é legal porque é uma coisa que tem que ser quebrada, entendeu? Que não é pelo dinheiro. Isso me afastava muito. E quando eu vi realmente o que Jesus queria, Jesus se importa com o nosso coração e não com o nosso dinheiro. E ele cuida de nós de todas as formas. Aconteceu contigo. E aí a gente vê que quando a gente abre o coração de verdade, Deus abençoa, cara. Deus derrama as chuvas de bênção sobre as nossas vidas. E foi como você disse. E aí, você lá, depois que começou a ir, que você entendeu isso, o que mudou? Olha, eu vou ser sincero, no começo mudou muito, mas no início ainda teve aquela provaçãozinha, passei pelo vale ali, mas depois Deus veio abençoando de tal forma, tanto que eu já estava uns 7 anos sem vir no Brasil, dificuldade lá, porque começou... 7 anos direto lá? 7 anos direto. Dentro desse período tive 8 meses na China, tive um tempo também na Tunísia, deu uma rodada boa. Aí, mas há 7 anos que eu não voltava pro Brasil, pô, era uma vontade que eu tinha imensa de voltar. Aí acabei por Deus abençoado, aí voltei pro Brasil. Eu não tava nem esperando mais jogar bola, porque vou te falar que lá tava passando uma dificuldade tremenda. Aí, pô, apareceu, Deus abençoou aí, colocou uma equipe lá no Irã, fui pra lá, me abençoou financeiramente, consegui voltar, trazer minhas coisas tudo de Portugal pra cá. Ainda joguei o último ano agora no Jabaquara, e de lá pra cá montando esse projeto aí, só abençoando. É bênção, cara. Pô, legal saber da sua história, do que Deus fez na sua vida. Foi pro Irã, né, cara? Pro Irã. Cara, o que eu desejo é que Deus continue te abençoando sobre o projeto que agora você vai falar, que é o projeto que você se envolveu, não só por seu esporte, mas por levar a palavra à criançada. Então, vamos entrar agora nesse assunto. Você veja agora alguns lances do Everson em Portugal aí, alguns lances em destaque dele. Que Deus continue falando contigo. Um abraço, fiquem na paz aí, eu que agradeço.